Boa tarde. Falamos hoje da Páscoa, ou passagem para o cristianismo, talvez o seu principal dogma, ou seja, a paixão e morte de Cristo e o seu significado. E por isso, aliás, uma quadra marcante para a Igreja Católica. Celebra-se em todo o mundo, com rituais de séculos, e inspirou, e ainda inspira, artes como a pintura, a escritura e a música. Outra representação da quadra é o renascer da natureza e passagem do inverno para a primavera. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão e entre nós tem maior expressão na capital do distrito com as solenidades da Semana Santa de Braga, que está escrita já no Inventário Nacional do Património Cultural e Material e é reconhecida como Património Cultural e Material do Interesse Municipal. Em 2012, as solenidades foram declaradas evento de interesse para o turismo, pelo Turismo de Portugal, e desde 2019 integram a rede europeia de celebrações da Semana Santa e Páscoa e são, por isso, também um cartaz turístico na cidade e na região. No nosso concelho, em algumas freguesias, como as freguesias de Vieira e Parada de Bouro, entre outras, são paróquias onde se realiza a Via Sacra e culmina, como é sabido, neste domingo de Páscoa com a visita do Compasso. Este ano as celebrações foram prejudicadas pela situação meteorológica, a chuva e o frio, que impediram algumas cerimónias. Este ano também, no berço da cristandade da Palestina, o lugar, ou seja, o reino dos céus, assim chamado na ficção cinematográfica, nesse lugar do planeta, a guerra vem manchar a mensagem de paz e harmonia simbolizados pela Páscoa e o Gólgota continua sangrando. Falamos assim da Páscoa neste contexto, do seu significado, dos ritos e do que lhe está associado, pois continua também a ser um momento marcante no calendário litúrgico e na vida das pessoas. Convidamos e temos em estúdio o Padre Albano Costa, que é arcipreste de Vieira do Minho, José Marcos Fernandes, professor universitário e habitual convidado nesta circunstância também, José António Miranda, gerente de restauração, e Ana Luísa Varanda, do Agrupamento de Escuteiros de Vieira do Minho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. O Albano, é um significado que não tem fim, digamos. Sim, a Páscoa é a nossa festa principal, uma festa que abrange todos os cristãos, não só católicos, mas todos os cristãos do mundo e que, no fundo, é uma festa sentida por toda a gente. Na nossa diocese, precisamente o programa para 10 anos é um programa que quer que estejamos todos juntos no caminho da Páscoa, levar Jesus a todos e todos a Jesus. Mesmo a Quaresma, que são os 40 dias que nós celebramos antes da Páscoa, foram celebrados na perspectiva da alegria da Páscoa. Páscoa, que é a nossa festa principal. E é verdade que há muitas tradições que todos nós conhecemos desde pequeninos, mas para nós o mais importante é a Eucaristia. A Eucaristia é a nossa Páscoa e a Páscoa é a nossa Eucaristia. Claro que antes da Páscoa há o Tríduo Pascal, muito importante para nós, os cristãos. Quinta-feira Santa é o dia da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, da caridade. Jesus, na quinta-feira, antes de morrer, quis comer a Páscoa com os seus discípulos, por isso celebrou a última ceia. Sexta-feira é o momento da morte e paixão de Cristo e o sábado, sobretudo à noite, é o tempo da vigília pascal, que é a celebração mais importante para nós os católicos, que faz realmente a passagem das trevas para a luz, que narra a história da salvação, desde a criação, desde Moisés, até chegar a Jesus, que é o nosso divino Salvador. O domingo de Páscoa. É verdade que a tradição é a comitiva pascal, que vai de casa em casa a levar o anúncio que Cristo ressuscitou. Graças a Deus que hoje são os nossos leigos em quase todo o nosso concelho, ajudados também pelos sacerdotes que ainda podem, a levar esta mensagem que Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, e depois, muitas vezes no final da tarde, é o momento da Eucaristia que é, como disse, o mais importante na nossa Páscoa. Uma das coisas que disse Dom José Cordeiro na sua intervenção, de acordo com o que retirei da imprensa regional, é que é preciso abrir as igrejas real e simbolicamente.
que significado atribui o clero em particular o clero, que está mais subordinado neste caso na hierarquia, mas como deve ser entendida esta mensagem do arcebispo de Braga? O Sr. Arcebispo, claro que nisso e noutras coisas tem muita razão. Porque... eu recordo o ano passado falava-se de igrejas fechadas, hoje fala-se ou de igrejas vazias. Este ano fala-se das igrejas vazias. Ainda no passado, né, falávamos que muitas vezes a igreja está vazia de bons cristãos, de cristãos convictos e autênticos. Este ano o nosso arcebispo diz que realmente as igrejas, as capelas, foram feitas para ser utilizadas pelos cristãos. Uma igreja é diferente de um museu. É verdade que a igreja tem muita arte, tem riqueza que o povo quis oferecer e dar à sua instituição, mas uma igreja é para estar, como diz o Papa Francisco, de portas abertas. É verdade que aí também nós, igreja, temos que ser ajudados no sentido também de termos segurança para as esculturas dos santos, para tudo aquilo que nós temos que é riqueza e que há muito apetite por essas coisas, até com as igrejas fechadas. Infelizmente há muitas igrejas que têm sido assaltadas. Graças a Deus que os assaltos não pensam muito na arte, porque a maior parte de nós temos inventários, até temos livros, a Polícia Judiciária está informada sobre isso, mas há muitas igrejas que são assaltadas e até durante as celebrações. Aconteceu com a minha igreja principal, que foi assaltada durante uma celebração. Portanto, também temos esta questão de é importante abrir as igrejas, mas também é importante preservar o património que têm as igrejas, que é nosso e que todos nós gostamos, e muitos turistas também, a época pascal, a época de turismo, vêm aqui também à conta disso. Só um pormenor. Seria bom, e eu já pensei nisso, que fôssemos ajudados até para os turistas, que muitas das igrejas que temos aqui em Beira do Minho e que são muito importantes, também algumas capelas, estivessem também abertas na época do turismo para que as pessoas pudessem realmente apreciar. Nesse sentido, já aqui falámos disso no ano anterior, com outro arcipreste presente, que é esta necessidade, precisamente porque a igreja também é arte, são portas abertas, naturalmente é uma casa de porta permanentemente aberta, mas falava-se exatamente dessa riqueza da arte e não há, como nós vemos na capital do distrito, em Braga, vamos a uma igreja e temos lá à entrada, se queremos compreender o que ali temos lá uma nota histórica e explicativa do que vamos ver. Porque é que não acontece isso nas paróquias? Ainda não acontece. Claro que nós sabemos que Braga, considerada a Roma portuguesa, sabemos que a Semana Santa de Braga é muito importante. É verdade, este ano o tempo não foi bom, sobretudo para as manifestações exteriores, nomeadamente as procissões, mas dentro da Sé não deixaram de acontecer essas celebrações todas importantes. Quinta-feira Santa, logo com a Eucaristia de manhã, com todos os sacerdotes reunidos na Sé, que é a Igreja-Mãe de toda a Diocese, com o pastor de todas as paróquias e da Diocese, que é o nosso arcebispo primaz. Sexta-feira também as celebrações têm decorrido dentro da Sé com normalidade, a Vigília Pascal e também a Páscoa. Sabemos que vai correr com toda a normalidade, com o importante que é a Eucaristia. Os turistas, claro que gostam mais do sol, não é de tempo quente. É verdade que este ano tivemos mais a chuva, mas eu digo, e todos nós sabemos, que a chuva e a água é fonte de vida. E mas até está muito ligado ao cristianismo. Mesmo com estas limitações, as notícias é que falamos de Braga, não falamos de Vieira do Minho, mas que também se nota a presença de pessoas que não são habituais, portanto de visitantes nesta quadra, mas Braga tem mais visitantes do que habitualmente e a expectativa é que seja um ano bom nesse aspecto, no aspecto de visitantes. Sim, sabemos mas relativamente àquilo que seja mostrar às pessoas, a quem queira visitar, exatamente, e muitos deles fazem turismo nesse aspecto, por isso fala também num turismo religioso,
para quando isso podemos esperar ter nas nossas capelas ou nas nossas igrejas, e nas nossas igrejas também, essa nota que nos dê conta do que vamos ver. É verdade que qualquer um de nós que tenha amor à arte, àquilo que é belo, gosta de ver as nossas igrejas. E em Vieira do Minho há muito e bom património religioso. Algum que está mais acessível a todos e também aos turistas, e outro que não está. É verdade que é pena que a igreja tem muitos voluntários e vê-se pelas dezenas e dezenas de pessoas que andam nas comitivas pascais a correr as casas todas, mas muitas vezes falta-nos isso, alguém, como acontece noutros locais, noutras cidades, que esteja ali, abra a igreja, guarda a igreja e dê a possibilidade que as pessoas possam visitar. É verdade que, falando com os párocos, tudo se torna fácil, mas muitas vezes o turista também não tem um contacto dos párocos. Portanto, já falamos de haver um trajeto aqui em Vieira do Minho que englobasse algumas igrejas e capelas que são muito importantes, muito antigas, muitas delas do século XVIII, graças a Deus, quase todas muito bem preservadas, e isso ajudaria ainda a termos mais turistas aqui no nosso concelho de Vieira do Minho. É verdade que também nesta época temos aqui muitos turistas, nomeadamente nas aldeias turísticas, que gostam, por exemplo, de acompanhar a comitiva pascal, e alguns que já têm casas aqui até também de trazer a família e abrir e depois também comemorar a Páscoa, que se comemora com a Eucaristia, mas também com a tradicional refeição, com a doçaria e com todas essas coisas que são realmente importantes nesta época do ano. Professor Marques, como observador, digamos assim, e também um católico praticante, esta quadra, como é vista, independentemente das circunstâncias meteorológicas. Muito boa tarde a todos, boa Páscoa para todos os vieirenses e ouvintes da Rádio Alto Ave, e permitam-me que saúde e, enfim, queira estabelecer comunicação particularmente com os doentes, os idosos e carenciados da misericórdia, pela sua fragilidade, solidão e abandono. Saúdo naturalmente aqui com muito agrado os participantes nesta mesa, digamos, em primeiro lugar, o nosso querido arcipreste, o Padre Albano Costa, e saúdo nele todos os nossos párocos, que nesta quadra pascal têm um trabalho acrescido e, enfim, extraordinário. Sobre os seus ombros pesa, de facto, uma grande responsabilidade como líderes religiosos, não é verdade? Mas saúdo também, agora é pela primeira vez que me encontro aqui com a nossa Ana Luísa Varanda, não é? Uma escoteira, e isso é muito bonito, porque também os jovens são parte integrante destas celebrações. E naturalmente com um amigo, o José António, porque é aqui um representante de um segmento muito importante nestas celebrações pascais, que é o segmento da restauração, enfim, de todas estas iguarias pascais, etc. Ora bem, e portanto, feita esta saudação, e pedindo desculpa por estado da minha voz, o Padre Albano já, digamos, focou, e no princípio o Zé Luís também, focou aquilo que é essencial nesta celebração e aquilo que não é secundário. É acessório. É acessório. Não, é complementar. É complementar. E sobre isto, sobre de facto, esta celebração, ocorre-me fazer a mesma comparação que fizemos no Natal. Isto é, que temos que distinguir aqui, digamos, distinguir o religioso e o social. Ou, se quisermos, o sagrado e o profano. E a propósito disto, recordo que no museu
num museu da Rua do Raio, no Palácio do Raio, portanto, que é o centro interpretativo, o museu da Santa Casa da Misericórdia. Onde estava o antigo hospital. O antigo hospital, exatamente. Hospital São Marcos. Uma das muitíssimas iniciativas para assinalar a celebração de 2024, da celebração pascal, há uma exposição sobre exatamente do sagrado ao profano. É uma das coisas interessantes. É também uma manifestação da arte da música que ainda Exatamente. vai haver no programa não é do sagrado ao profano, é do profano ao sagrado. Eu não vou dizer que a parte social, isto é, assim, a Páscoa social, que seja o profano, mas é complementar. Já no Natal nós também fizemos aqui esta reflexão, que houve tempo em que havia uma certa hostilização da parte social das festividades religiosas, mas eu penso que podemos e caminhamos para uma outra visão, que é uma visão de continuidade e de complementaridade. Não, ainda há bocadinho se falava do o turista e o crente. A fronteira, e o cônego José Paulo Abreu, exatamente na inauguração daquela exposição, também chamou a atenção para isso, que isto é, que a fronteira entre o sagrado e o profano é ténue. E por isso eu tendo cada vez mais a considerar que estas manifestações que são consideradas sociais, elas são complementares daquilo que é essencial. Isso também fazem parte também da cultura. Exatamente, são a parte cultural, mas entre esta parte cultural e a parte religiosa não existe uma ruptura, mas existe mais a continuidade. Agora, se me permitem, relativamente, digamos assim, ao essencial da celebração da Páscoa, eu queria aqui... Caiu-me nas mãos, não, tomei contacto com um livro de um sacerdote polaco, que enfim até teve que ser ordenado na clandestinidade, um tal Tomás Halik, e que tem um livro chamado... Igrejas Vazias. Não, também, mas tem pois, mas eu estava aqui a pensar noutro, que é um título muito bonito, que diz assim: O meu Deus é um Deus ferido. O meu Deus é um Deus ferido. Ora bem, e portanto nós celebramos de facto, na Páscoa, celebramos o ressuscitado. Mas o ressuscitado é verdadeiramente um Deus ferido. E no momento atual, nessa uma pertinência. Este título que nos recorda precisamente o pensamento do grande pensador Pascal, que já na última Páscoa aqui que eu recordei, porque é de facto o livro dele, Pensamentos, o pensamento, acho que é o 525, que diz o seguinte: Jesus está em agonia até ao fim dos tempos e, entretanto, importa que os discípulos não adormeçam. Portanto, isto referente exatamente ao que se passou, enfim, esta noite, não é? Ontem na noite do Getsemane, não é? Quando Jesus, nessa hora suprema, quando chegou a sua hora, nessa hora suprema, ele pede aos discípulos, diz assim: ficai aqui e vigiai comigo. E ele se retira para orar, não é? E segundo os textos bíblicos, e diz que isto é fisicamente possível, que era tão grande a sua angústia que suou sangue. Diz que isso é fisicamente possível. O problema é que ele regressa e encontra os discípulos a dormir. E esta é acho que é a nossa responsabilidade, que Jesus está em agonia na Ucrânia, está em agonia na Palestina. No Reino dos Céus, como eu disse, utilizando o título de um filme que fala exatamente no Reino dos Céus, Jerusalém. que não parece o Reino dos Céus, está em agonia em todos esses seus filhos, não é? Portanto, porque esse aspecto acho que é muito importante, que esta relação
entre a fé e as feridas de Jesus. É curioso que, por exemplo, o São Tomé, que foi muito benéfico para os crentes, não é? Porque eu acho que a atitude dele foi benéfica. E é curioso como é que ele desperta para a fé, ou ele confirma a sua fé vendo as feridas. Quer dizer, o ver as feridas ver as feridas dos homens, não é? De todas as vítimas, de todas as formas da violência, etc., que isso ajuda, de facto, confirma a sua fé. E sobre isto, para ilustrar, de facto, esta ideia de que o nosso Deus, o Deus da nossa fé, o Deus de Jesus Cristo, é um Deus ferido, uma história interessante. Eu penso que é mesmo também o Tomás Ali que conta isso. Nesse livro, O Meu Deus é um Deus Ferido, que diz, não interessa que seja um facto, porque podemos considerar que é uma interpretação, que diz que apareceu Jesus, que Satanás, o diabo, disfarçou-se de Jesus e apareceu a São Martinho, penso que seja a São Martinho de Tours. Ele disfarçou-se de Jesus e São Martinho olhou para ele e disse, tu não és Jesus. Como? Onde estão as tuas feridas? Onde estão as tuas feridas? Onde estão as tuas chagas? Portanto, quer dizer, esta é muito interessante, esta interpretação de nós ligarmos, de facto, Jesus ressuscitado às feridas. E tudo isto constitui, de facto, uma grande responsabilidade, porque nessas chagas, nessas feridas de Jesus, mesmo ressuscitado, ele continua com as feridas, mas essas feridas não são as dele. As feridas são, e, portanto, estas feridas deste mundo que importa... Deixe-me só pedir, a propósito disso, uma reflexão ao Padre Albano. Estas feridas podem também ser falhas. Estas feridas de Cristo realmente representam o que nós já falamos aqui, estes problemas que temos no mundo, das guerras que estão a ocorrer. Sabemos que esta época era uma época em que muita gente visitava a Terra Santa em peregrinação, sobretudo ao Santo Sepulcro, e devido à guerra da faixa de Gaza está tudo realmente estragado, quer dizer, as pessoas tiveram que deixar, infelizmente, de fazer essas viagens. Eu digo de outra forma, essas peregrinações. Mas as dificuldades além das guerras, isto é, nós vivemos hoje, vou-se a referir, no mundo em que vamos progredindo também, hoje vivemos a pensar na inteligência artificial, fazer pregação ou desenvolver a fé das pessoas nestas circunstâncias não é um trabalho fácil. É verdade que a evangelização tem sempre as suas dificuldades. A Igreja foi-se adaptando neste semear do Evangelho e da Palavra de Deus. Mas é verdade que nestes tempos, que nós não sabemos se poderá acontecer uma guerra atómica, lembramos-nos daquela frase também que pode ser utilizada no início da Quaresma: lembra-te, ó homem, que és pó, em pó te há de se transformar. Porque é verdade, se há uma guerra nuclear, é tudo reduzido a cinzas. E, portanto, esta preocupação existe em toda a humanidade. A nossa religião é, sobretudo, paz. Deus é paz. Cristo, que é o Filho de Deus, é o Príncipe da Paz. E isso leva-nos todos, penso que toda a gente se questiona, muitas vezes querem realmente associar a Igreja a pessoas menos cultas, a pessoas ignorantes. A Igreja, desde o início que esteve no mundo da cultura, as universidades nasceram ao lado da SES, não é? A pedido do Papa, muitos reis que pediram, como aconteceu com a nossa Universidade de Coimbra, e, portanto, a Igreja sempre tentou conciliar a fé e a razão. Nós não acreditamos cegamente, mas nós tentamos dar razões à nossa fé, iluminar e esclarecer a nossa fé. Claro que a fé ajuda-nos a ver mais longe, para lá das coisas tangíveis, e nós, os crentes, temos que ver realmente com os olhos da nossa fé. E neste mundo, graças a Deus, não há muita gente crente. Há muita gente que acredita, há muitas conversões, há muita gente que vive realmente a Páscoa com muita alegria, com muito amor, em ambiente de família,
na sua igreja, o mundo ainda respira religião, ainda respira Deus, ainda há muita fé no mundo. A fé dos homens, que é a fé em Deus, é muito firme e forte, e graças a Deus também que este ano temos uma jovem connosco. E é com ela que vamos falar, agradecendo-lhe também a disponibilidade, porque foi convocada muito em cima da hora e fez o esforço de estar aqui, por isso é escuteira também, é isso mesmo. Como eles dizem, estão sempre prontos e conseguiram estar pronto a isso. Ana Luísa, obrigado por isso, mas como reflete hoje um jovem as circunstâncias de ser católico e pertencer a uma igreja, nestas circunstâncias? Obrigada pelo convite e desejar as boas tardes e uma boa Páscoa a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Ontem li um excerto escrito pelo nosso assistente regional, o Padre Pedro Sousa, que diz que Jesus confiou-nos a missão de amar ao estilo e à medida dele, partindo e repartindo a vida em cada dia, dando-nos como um dom. Amar servindo e servir amando é este o sentido da nossa missão, que torna o mundo mais habitável e a vida mais humana. Mas também mais cheia de estímulos, como se vê. Claramente a inteligência que sim. artificial é uma delas, sobretudo para os mais. Claramente que sim. Não, E acho... não que não seja para os outros, mas principalmente para os mais novos. Sim, e o facto de os jovens agora não refletirem, não pensarem, a questão da leviandade, é tudo fácil, o facilitismo, os miúdos estão habituados a pegar num telemóvel, é um clique. Não conseguem pensar, se calhar, fomentar uma fé, ter espírito crítico, ter raciocínio claro, não conseguem mesmo por causa disso, porque estão formatados para aquilo e é muito mais fácil pegar num telemóvel do que ler um livro, e o que nós aprendemos a ler um livro não é o mesmo que aprendemos a passar um ecrã digitalmente. Mas quem tem experiência, o contacto com o livro é bastante mais íntimo. Ai, muito mais, sim, sem dúvida alguma. E essa Páscoa deve ser vivida por nós dessa maneira, se calhar adaptando aos mais pequeninos, porque nós somos um grupo dos 6 aos 22 anos e temos de nos adaptar às questões, porque a Páscoa é um momento de alegria, mas também esta Sexta-feira Santa é algo triste para o cristianismo, para os católicos. E sem dúvida que explicar isto às crianças deve ser facilitado e não tristeza. Deve ser tornado numa realidade que eles se sintam bem com ela. E explicar que a Páscoa é talvez a celebração mais remota que nós temos na humanidade. Ela veio do judaísmo, e mais antigo ainda do hebraico, não é? Da libertação do povo hebreu pelo Egito, e sem dúvida que o cristianismo veio torná-la como algo de paz, de harmonia, e devemos fomentar isso às nossas crianças e a nós mesmos. E atualmente? Atualmente, os jovens, nota-se muito a falha deles na igreja, e acho que o escotismo é talvez do movimento a nível mundial que consiga culminar essas falhas que existem. Consegue conciliar, fazer como diz uma conterrânea nossa, ou escreveu uma conterrânea nossa no título da sua tese de doutoramento, Isabel Baranda, que há um Deus ecológico. Claramente que sim. Os escuteiros procuram demonstrar isso. Sim, claramente que sim. Nós fomentamos até a parte de nós estarmos inseridos num grupo. A juventude precisa de estar inserida em grupos, quer seja na escola, quer seja na sociedade. Mas estarmos gregário, não é? Claramente que sim, o ser humano não sabe viver sem estar em comunhão uns com os outros. E estar numa igreja e vê-la viva, vê-la preenchida de jovens da nossa idade, que estamos ali pela fé, que é algo intrínseco a cada um, mas que sem dúvida deve ser partilhada, deve ser analogamente desmedida, porque nós temos de saber comungar entre todos, e estar numa igreja e senti-la com amigos nossos da nossa idade é algo que sem dúvida nos transforma. E como cidadã, como escuteira, como integrante de uma família também, como observas a vivência da Páscoa aqui no nosso concelho em particular? Desde muito pequenina que faço parte do movimento do escotismo, desde muito pequenina que vou com o compasso pascal todos os domingos, que vivo a Páscoa como uma celebração católica cristã. Tive há 2 anos atrás o privilégio de ir a uma peregrinação na Terra Santa. Estive em Jerusalém e acho que foi assim o sentimento... Ainda antes da guerra, conflito. sim, em 2022. E foi talvez o sentimento mais marcante que eu trouxe de lá, que era um bocadinho de chão que nós pisássemos falava, uma parede falava,
tudo. Aquilo era história e comungava-se religiões. Era o cristianismo, era o islamismo, era o judaísmo. Estavam lá todos para o mesmo, todos os turistas, que Israel e a Palestina vivem do turismo, essencialmente. E foi, sem dúvida, uma das viagens e das experiências mais simbólicas da Páscoa que eu tive. Não foi em momento pascal, mas nós vivemos uma Páscoa em agosto e foi fenomenal. José António Miranda, também vive isto como profissional, como empresário, mas também como um cidadão. Ora, boa tarde a todos. É verdade, como cidadão e como católico, portanto, vivemos esta época também, assim nos ensinaram e nós assim continuamos. Como profissional, portanto, é lógico, temos o fator turismo, que conta bastante para a nossa profissão. E este ano, Vieira do Minho, já sente alguma pressão, digamos, alguma presença? É sim, este ano o tempo não ajudou, não é? O tempo não ajuda, isto caiu-me bastante para o habitual. É lógico que vai-se vendo uns imigrantes, umas pessoas que vão vindo por aí, umas pessoas que vêm para as casas de turismo rural que também estão por aí, mas não é aquela frequência de pessoas que se vê noutros anos, mas com certeza que é devido, de facto, mesmo às condições meteorológicas, que são muito más nesta época. Ano não ajudam nada. Acho que já nem lembrar assim uma coisa tão persistente. Mesmo tendo havido aqui, porque nós estamos a sair a primeira vez, a ser ouvidos a primeira vez no domingo, mesmo tendo havido aqui uma prova automobilística, que normalmente tem os seus condutores. Se calhar hoje mexeu mais um bocadinho, porque se não houvesse essa situação da prova do rally, era capaz de ser um bocadinho mais fraco. Hoje houve um bocadinho de trabalho, mas lá está. Se calhar não foi a Páscoa em si, ou a época que estamos, foi mais o acontecimento que se deu, que foi neste caso o rally aqui de Vieira de Minho, não é? Mas relativamente à Páscoa, como católico, como vive este momento? É assim, como católico eu vivo a Páscoa como desde sempre, desde pequenino, não é? Porque sempre com aquele respeito pela parte do religioso. Depois, nós também temos filhos, temos netos, temos isso tudo, e vivemos todos na convivência, com família, tanto na altura própria, no próprio domingo, recebemos também em casa, juntámos-nos, recebemos também o compasso, isso tudo. Vivemos a tradição, por assim dizer. E relativamente às expectativas sobre a frequência que podemos ter este ano? As expectativas são mais baixas este ano, são porque como eu digo, se calhar a influência Mas neste caso em particular, devido à meteorologia. A meteorologia, mas também temos o problema social, não é? Porque as coisas não estão tão fáceis, as condições de vida das pessoas também não são tão boas, há uma crise bastante grande económica, porque muita gente que tem situações em que tem pagamentos a fazer de casas, de várias situações, e que torna isto mais complicado, não é? E as pessoas vão cortar aonde? As pessoas vão cortar no que é menos essencial. O que é menos essencial será a restauração. Não podem deixar de comer à partida, mas aquilo que é menos essencial será este tipo de serviços, não é? Como é lógico, as pessoas não deixam de comprar, não deixam de ter que gastar, de ter as suas despesas, mas tem que cortar em alguma coisa, porque as coisas não estão fáceis, não é? E vamos ver, é assim, nós estamos numa situação agora, com esta história das eleições, acho que um bocadinho de impasse que vamos assistir, as pessoas estão um bocadinho retraídas, isto vai-se refletir, tanto passou esta época da Páscoa, quando passar, durante daqui pelo menos até aos princípios do verão, ou seja, neste caso para nós de julho, agosto, isto vai em queda livre, porque como é verdade, como é um facto, as coisas não estão fáceis. Esperamos, principalmente para o nosso amo, não é? Isto vai ser um bocadinho difícil, mas nós vamos ter que enfrentar a situação. E temos de esperar para ver. Sim, vamos esperar para ver, temos sempre esperança que as coisas até melhorem, mas também temos de ser realistas, não podemos ser muito otimistas quando as perspectivas não são assim tão preto no branco, não é? Padre Albano, é nesta altura que o clero se desdobra e onde vai buscar, sempre repetimos isto porque é uma realidade, onde vai buscar o apoio dos leigos.
É verdade, porque nós, logo na Quaresma, começamos por percorrer todas as paróquias com as confissões, que para nós é o Sacramento da Paz e é muito importante. E é verdade que, graças a Deus, contamos com a ajuda dos leigos e eu queria dizer também dos jovens. As comitivas pascais são sobretudo constituídas por jovens e na presidência, em quase todas, temos mulheres. Portanto, é muito importante porque a primeira que viu Cristo ressuscitado foi Maria Madalena e que depois começou a anunciar até aos discípulos que Cristo estava vivo, Cristo ressuscitou e, portanto, para nós é importante... Mas deixe-me ser provocador, mas até hoje as mulheres católicas, na Igreja Católica, ainda vão reivindicando que têm possibilidades de fazer mais e que deviam ser mais convocadas, digamos. Mas há olha, mesmo o caso, a realidade... não recordo o nome, há 2 anos, uma mulher católica que está hoje no serviço da Curia Romana, que escreveu ao Papa exatamente mostrando que as mulheres, ou falando que as mulheres podem ser mais convocadas, têm capacidade de gestão e têm disponibilidade, como outros. Olha, na Igreja o que nos diz a realidade é que a maioria são mulheres. As nossas assembleias são constituídas essencialmente por mulheres. Quem mais participa nos vários ministérios da Igreja são mulheres, seja como catequistas no grupo coral, no escotismo, etc., como zeladoras, portanto... Mas não é geral, digamos. Ao contrário, já falamos aqui de várias... O arcebispo de Vierdomínio não é uma imagem geral. Sim. Quem frequenta mais são mulheres. Isso é um dado que toda a gente vê em qualquer igreja, não é? Isso todos nós vemos. Agora, a gente vê, por exemplo, também, graças a Deus, já fui à Terra Santa, também me marcou muito. Vi gente a chorar quando entrou na igreja do Santo Sepulcro. Sabemos que antigamente faziam peregrinações a pé e a cavalo para ir à Terra Santa. Quando eu fui lá, diziam que os portugueses eram os que estavam a visitar mais a Terra Santa. Graças a Deus. Havia paróquias que tinham 3, 4 peregrinações por ano à Terra Santa. E nós aqui em Vieira do Minho também já tivemos uma peregrinação a Ciprestal à Terra Santa. Também marcou muito. Mais uma provocação, mas isto é uma necessidade do regresso às origens para ajudar na reflexão que a Igreja diz estar a fazer. Olha, diz o nosso arcebispo muito bem que o cristianismo não nasceu na Europa, nasceu na Palestina, mas a Europa nasceu do cristianismo. Nós não podemos esquecer as nossas raízes. Um árvore sem raízes morre. E o cristianismo está na essência do povo europeu, faz parte da nossa alma. E também do povo vieirense, que é um povo muito cristão, um povo muito sincero e que ama muito a sua religião. Agora, temos de ser realistas. As aldeias de Vieira, infelizmente, estão a perder gente. Agora, ainda há pouco falamos aqui da hotelaria e restauração. Até nisso a Igreja contribui. A Páscoa, de certa forma, traz muita gente. O Natal também traz. Os batizados, não é? Não levam tanta gente aos restaurantes e às quintas. As primeiras comunhões, os crismas, os casamentos. Portanto, a Igreja não funciona só dentro do edifício, mas a Igreja está presente em tudo o que existe, não é? É o Espírito encarnado. Não é? E Cristo ceou com os discípulos, foi uma refeição. Quando nós estamos com os nossos amigos, estamos a celebrar como Cristo, porque é o valor da amizade, do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu, quando estou como amigos, no fundo, é uma imagem da Eucaristia. A Eucaristia também é uma família que está ali reunida em volta de uma mesa. Mesa da palavra, que é muito importante, e a mesa eucarística. O pão e o vinho não são tão importantes. A água do nosso batismo não é fonte de vida. Tudo isso nós refletimos e não está ultrapassado. Não está ultrapassado. Mas sobre religiões, nós vimos que, por exemplo, nos islâmicos, são mais os homens a participar do que as mulheres. Nos judeus também. A gente vê, eles enfrentam o muro ocidental, que nós chamamos muro de alimentações, que são muito mais os homens do que as mulheres a participarem. No cristianismo é o contrário. É realidade. Mas há alguma reflexão que já está feita e que tenha tido algum resultado? Eu penso que no sentido de perceber porquê mais mulheres. Nossa Senhora é muito importante, e aqui em Portugal ainda mais. E, portanto, a imagem de Nossa Senhora é essa que nós vemos na Igreja. As mulheres identificam-se muito com Nossa Senhora, todos nós, não é, temos uma mãe, não é? E por isso essa mãe congrega. E há coisas que nós sabemos que as mulheres fazem muito melhor do que nós. É verdade. Mas de qualquer maneira, volto a repetir, é um momento de dificuldades para o clero, de sobretrabalho, digamos, de sobrecarga.
Não é assim que a gente vê, sabe? Nós vemos a Igreja como uma Igreja ministerial. Mesmo na nossa diocese, a Igreja quer formar pessoas para vários ministérios, nomeadamente o Ministério do Leitor, o Ministério do Acólito, o Ministério da Catequista. Em Coimbra, por exemplo, já o Ministro Extraordinário das Eséquias. A Diocese, por exemplo, a presidir uma procissão, já é um leigo que preside, porque há uma coisa que as pessoas não sabem. Pelo batismo, todos nós somos sacerdotes, profetas e reis. Muitos são batizados e alguns nem se lembram do dia do batismo. Para eles não é nada importante o batismo. E o batismo é o primeiro sacramento, sabemos, não é? Que, de qualquer maneira, se não lembrarem, se os familiares não lembrarem, os mais velhos, não é possível lembrar o dia do batismo. Temos que procurar. Eu, por acaso, sei bem que fui batizado no dia 8 de abril de 1979, porque fui batizado por um tio padre, com quem ainda dou os meus passeios, com quem convivo, e eu acho que é muito importante nós sabermos o dia do nosso batismo. E depois, vivermos não como pessoas que foram batizadas, mas pessoas que são batizadas. E é isso que o escotismo também faz muito bem. E também com esta perspectiva da equipa, do respeito pelos líderes, mas que para mim também é muito importante, e nós falamos aqui da ecologia, do respeito pela natureza. É uma coisa que aprendemos muito no escotismo. O escotismo, quando vai para um local, tem que o deixar melhor do que o encontrou. Este espírito ecológico... Assim como o estímulo que tem do fundador é deixa o mundo melhor do que aquele que encontraste. Exatamente. O que gerações anteriores não fizeram, parece que é esse um dos resultados da situação atual, claro, da situação climática do planeta. Mas nós estamos quase a concluir, temos menos de 5 minutos. Ana Luísa, os escoteiros participam nestas cerimónias, nos cerimónios e também no apoio durante esta quadra. Claramente que sim, nós somos um movimento católico e temos de estar presentes por nós, pelos nossos e por toda uma comunidade e uma sociedade que vive do catolicismo. Nós participamos ontem na Eucaristia da Quinta-feira Maior. Tiremos hoje a Via Sacra, que à partida não será pelas ruas de Vieira, será dentro da igreja, sim, mas haverá com toda a certeza e nós estaremos presentes. E também no Compasso Pascal, que já há alguns anos que o escotismo, pelo menos cá em Vieira na Vila, 2 das cruzes são de escoteiros e levamos o maior número que conseguimos levar e estamos presentes nas celebrações, claro que sim. Sr. Dr. Miranda, além da sua atitude particular e familiar relativamente à Páscoa, na sua atividade profissional, é a expectativa de que este dia de Páscoa seja um dia de muito borrego ou muito cabrito. Sim, no nosso caso é um bocadinho diferente porque nós não estamos a trabalhar esse dia. Pelo seguinte, já é habitual, já é tradição há muitos anos, principalmente já desde que eu casei, até antes, juntamos em família, juntamos em casa, portanto, os meus pais bem ter connosco, só se não puderem, e os familiares mais próximos, juntámos para beijar a cruz, portanto, nós tentamos manter a tradição como ela era, e gostamos de facto deste dia, para nós é um dia muito alegre, mesmo que esteja a chover, é sempre um dia bonito, um dia muito alegre, eu gosto muito do dia de Páscoa, porque os dias são maiores, os dias são mais alegres, não são tão carrancudos, é sempre um tempo mais bonito, não é? Se calhar outras épocas serão mais economicistas, gasta-se mais dinheiro, isto e aquilo, mas simbolicamente acho que é um dia muito, muito, muito bonito. E para juntar a família, nada melhor do que nesta altura. Na restauração, há boas expectativas? Eu suponho que sim, acho que sim, porque como lá está o tal problema. É também a tradição. Além da tradição, as pessoas também juntam-se fora, se calhar, de casa, nos vários restaurantes que de facto estiverem abertos e comemoram aí o almoço de Páscoa, não é? Há mais um almoço. Antes do Padre Albano fechar, a quem vamos pedir para fechar esta conversa, a Zé Marcos Fernandes, últimas reflexões sobre este momento, quer da Páscoa, quer da Igreja, no seu todo. Pois, são muitos temas, por exemplo, este que o Padre Albano acabou de referir, portanto, sobre esta condição comum e universal de batizados,
isso é evidente, mas o problema é o que tem que se caminhar nesse sentido, portanto, porque essa radicalidade depois não tem... O Papa Francisco está a lutar para que, de facto, essa condição comum, o sacerdócio comum dos batizados, essa igualdade, portanto, tenha manifestações. Nós também já temos refletido. Mas isso é outra questão mais complicada. Agora, se me permitem, queria este ano fazer esta referência, é que esta Páscoa de 2024 ocorre no ano da celebração do cinquentenário do 25 de Abril. E perguntar-se-ão, mas que relação há entre a Páscoa e o 25 de Abril? Eu queria aqui recordar que há 50 anos... É também um momento de libertação. Pelas ruas de Lisboa, eu senti isto perfeitamente, porque a Páscoa tinha sido no dia 14 de Abril e o 25 de Abril foi logo a seguir. E, portanto, na manifestação do 25 de Abril e depois logo no 1º de Maio, sentia-se naquelas ruas de Lisboa esta não é contaminação, mas esta ligação entre um acontecimento... Mas é um contágio saudável, digamos. Era um contágio muito saudável, porque, e se quisermos, havia um denominador comum entre a celebração da Páscoa e o acontecimento do 25 de Abril. E o denominador comum era a ideia de libertação. E, portanto, isso é evidente, não vale a pena estar aqui a tentar desenvolver mais isso. E além disso, a celebração deste ano da Páscoa também ocorre num ano em que se vai celebrar em Braga o quinto Congresso Eucarístico Nacional. E perguntar, mas que relação há? O Padre Albano, logo no princípio, falou da Eucaristia. É um aspecto que não é muito, digamos assim, evocado, mas que eu acho que é muito importante, que é saber que a Eucaristia, que tem uma dimensão social muito grande, muito grande. O Evangelho de São Marcos, até há quem exagere, eu tive um professor que fez uma tese sobre uma leitura materialista do Evangelho de Marcos e a dizer que a ceia do Senhor não foi, que a última ceia não foi um acontecimento religioso, mas foi um acontecimento social, isto é, de que a partilha do pão tinha uma dimensão social. Portanto, isso é discutível, mas eu acho que é muito importante. E porque ontem lia um hino que dizia assim: quando eu cuidar de um doente, quando eu visitar alguém em solidão, quando eu der esmola, fazei-me sentir a vossa proximidade, a proximidade de Deus, e encontrar a vossa presença naqueles de quem me aproximo, como quem toca na hóstia consagrada. Isto é, há histórias de um cristão, um crente a quem foi negada a presença do sacerdote. Ele queria o sacerdote mas isso foi há séculos. Não me ocorre agora o nome, mas sei que foi um francês. E ele, como não podia comungar sacramentalmente o corpo de Jesus, pediu que lhe trouxessem um pobre, um mendigo, para estar junto dele na hora da morte. Isto é, ele via naquele mendigo como que a presença viva de Jesus. E, portanto, quando eu não sei que eco, que reflexo, que impacto é que está a ter ou vai ter esta celebração do Congresso Eucarístico, agora acho que é em fins de abril, maio, mas eu acho que era muito importante explorar esta dimensão social da Eucaristia, porque vai acontecer este ano. Se o Padre Albano quiser nas suas palavras finais. Sim, é bom também que lembremos o Congresso Eucarístico, já que é na nossa Diocese, e foi há 100 anos que foi o último aqui na nossa Diocese, foi um sucesso, e há pessoas que estão a caminho dos altares devido a esse Congresso e também ao amor e à fé na Eucaristia. E nós também, se Deus quiser, vamos estar todos no Congresso Eucarístico e depois também no momento mais importante, que será o primeiro domingo de junho. E
Também lembrar que há várias fomes no mundo. É verdade, Páscoa é liberdade. Páscoa judaica, liberdade do Egito, onde eram escravos, para a terra prometida. Cristo, a libertação da morte e do pecado. E é verdade que há fomes de liberdade, fomes de justiça e outras fomes que há na humanidade, de amor, etc. E, portanto, será na mesa eucarística que nós podemos saciar estas fomes da humanidade. E, caminhando para o fim, não é? Aqui da nossa intervenção, eu gostaria de desejar uma Santa Páscoa a todos os ouvintes da Rádio Altoado, a todos aqueles que também participaram aqui, que foi um momento de muita alegria, e partilhar também com todos que a experiência que eu tenho, desde os tempos de mais pequenino, depois de seminarista e agora de sacerdote, é que a Páscoa é sempre um dia de muita alegria. Com o conhecimento que eu tive de percorrer paróquias desde o Alto Minho, desde Lapela, que fica ao lado do Rio Minho, com Espanha do outro lado, até as terras de Vieira, Cabeceiras, Braga, Fafa, etc. Para mim a Páscoa, sobretudo a grande característica da Páscoa é a alegria. A Páscoa é a festa da alegria. E eu espero que este ano também a Páscoa seja a época da alegria para todos, e lembrar, Páscoa não é só um dia, são 50 dias, até o dia de Pentecostes. Portanto, ainda vai vir muito sol, ainda vai vir muita gente a ir aos restaurantes, ainda vamos ter muitas festas e, portanto, ainda vamos ter muito tempo para comemorar a Páscoa. Com estas perspectivas e as palavras finais do arcipreste de Vieira do Minho, o padre Albano Costa, concluímos esta conversa à volta da Páscoa, do seu simbolismo, das suas tradições e também da sua gastronomia. Para isso tivemos o apoio do José António Miranda. Agradeço a presença de todos, o padre Albano Costa, arcipreste de Vieira do Minho, José Marcos Fernandes, professor universitário, o José António Miranda, gerente de restauração, e a Ana Luísa Varanda, do Grupamento de Escuteiros de Vieira do Minho. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui, desejando naturalmente uma boa Páscoa. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.